E vamos então agora dar início à nossa primeira Trend Interview do segundo dia desse nosso evento sobre segurança, o nosso Security Roadshow 2021. E para essa entrevista tenho aqui comigo o Timóteo Figueiró, o nosso responsável de Research. Olá, Timóteo, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Timóteo, nós na EDC temos estado a fazer vários estudos e vários inquéritos desde que essa pandemia começou e aliás, já há muitos anos que realizamos estudos sobre o tema da segurança. Nós temos vindo a realizar trimestralmente um inquérito, não é? Nós fechamos, penso que algumas semanas atrás, o inquérito do primeiro trimestre, onde tivemos mais de 200 respostas junto dos decisores, dos principais decisores das grandes organizações nacionais. Tu queres partilhar connosco qual é o contexto, qual é o sentimento, qual é a percepção em relação ao risco do nosso mercado? Sim. Ora, para começar, enfim, algumas dos principais temas que têm vindo a condicionar a agenda de segurança têm a ver com a multiplicação das ameaças, e isto independentemente daquilo que foram, daquilo que é ou daquilo que foram as ameaças colocadas pela pandemia. Assistimos à multiplicação das ameaças, elas foram potenciadas pela própria pandemia. Um segundo tópico que tem vindo a preocupar os decisores tem a ver com este contexto da mudança tecnológica acelerada, ou a aceleração desta mudança tecnológica, nomeadamente com a introdução de múltiplas tecnologias no interior das organizações. Em terceiro tópico, mais escutado, tem a ver com a escassez de recursos humanos e de financeiros para lidar com os tópicos de segurança. A multiplicação de equipamentos, ou seja, a multiplicação das ameaças traz com ela um conjunto de novos appliances, novos equipamentos, para conseguir fazer o tracing dessas ameaças, e portanto isso acresce um nível de complexidade naquilo que é o ambiente tecnológico. A necessidade de soluções em vez de produtos, ou seja, as empresas apontam cada vez mais para a necessidade de terem soluções integradas para responder às ameaças de segurança. Outro dos tópicos é a transformação digital, que veio a alterar profundamente aquilo que é o contexto tecnológico das organizações e com ela também o contexto de segurança, nomeadamente através daquilo que foi a alteração do perímetro, ou o desaparecimento do perímetro que tradicionalmente as organizações protegiam. E depois, finalmente, outro dos tópicos tem a ver com as ameaças têm um custo cada vez maior. Durante a pandemia, e logo a partir dos primeiros dias em que a maior parte da força de trabalho foi alvo de teletrabalho, assistimos à multiplicação dos ataques. Digamos que o primeiro e o segundo trimestre do ano passado foram meses com alguma expressão do ponto de vista daquilo que foi as ameaças e aquilo que foram os ataques às empresas nacionais. Algumas das nossas grandes empresas, como pode ver aqui no slide, tiveram problemas, a EDP, a Altice, o Millennium, a Crédito Agrícola, enfim, foram algumas das empresas que tiveram ou ataques de ransomware ou ataques de denial of service, enfim. Para além disso, tudo aquilo que foi relacionado com o coronavírus foi uma oportunidade para a intrusão de hackers, de cibercriminosos, nomeadamente a propósito de utilizarem o tema da pandemia para ataques informáticos, para ações de phishing, para a introdução de malware no interior das organizações. Outro dos tópicos que nós temos vindo a ver, juntamente com isto que acabámos de narrar, tem a ver que os cibercriminosos, se há uns anos nós podíamos traçar aquilo que era o perfil do cibercriminoso clássico, que era o hacker, que normalmente até a motivação não era financeira e, portanto, haveria muito mais o desafio de penetrar sistemas de informação das organizações. Hoje verificamos que os cibercriminosos são múltiplos, continuamos a ter os tradicionais hackers, mas temos
criminosos, de delito comum que utilizam ferramentas de informática. Temos outro tipo, a que podemos chamar os fraudsters, portanto, todos aqueles que utilizam a falsificação de identidades e engenharia social para conseguirem penetrar nos sistemas de informação e, mais recentemente, inclusive, algumas nações e alguns Estados têm utilizado, digamos, o cibercrime para lançarem, digamos, ameaças à segurança ou de organizações ou mesmo à segurança nacional de certos países. Neste contexto, a IDC perguntou, enfim, o que é que a pandemia veio alterar a realidade das organizações nacionais, e uma das questões tem a ver com o nível de risco aumentou significativamente nas organizações e no território nacional, nomeadamente devido ao facto de a maior parte da força de trabalho estar remota e, portanto, com tudo isto muito mais exposta à intrusão de cibercriminosos. Contudo, e apesar desta realidade, enfim, as organizações mesmo assim têm um nível de cerca de a grande maioria sentem-se confiantes ou algo confiantes naquilo que é a segurança da sua organização. O que é que podemos resumir que alterou, digamos, no contexto da pandemia, a cibersegurança nas organizações nacionais? Já vimos o teletrabalho foi sinónimo também de novas ameaças, à medida que os colaboradores se mantêm em teletrabalho. É um ambiente perfeito para a atuação dos cibercriminosos e, portanto, as organizações têm vindo a reforçar, digamos, as medidas de segurança neste novo contexto. Por outro lado, assistiu-se neste período ao crescimento daquilo que era as TI, aquilo que nós designamos e que a indústria designa como as TIs sombra, ou seja, se já era uma preocupação no interior das organizações quando o trabalho era físico, o trabalho remoto, estas TI sombra cresceram significativamente. Outro das ameaças tem a ver com o phishing. O phishing tornou-se um pesadelo para as organizações nacionais, nomeadamente todo o phishing relacionado com os fundos, com as moratórias, com tudo aquilo que são as medidas de defesa da pandemia, ou com dicas de teletrabalho, enfim, a panóplia de temas ao dispor das ações de phishing que foi crescente no decorrer, sobretudo dos 2 primeiros trimestres, mas continua bastante ativo. Outro o impacto que teve na segurança tem a ver com as operações. Muitas das organizações que recorrem à monitorização de ameaças recorrem a centros de monitorização e de observação dessas ameaças, que neste momento também estão a trabalhar remotamente e, portanto, com um layer adicional também de insegurança. Por outro lado, enfim, os tempos que passamos a viver são escassos e, portanto, os orçamentos de segurança TI podem vir a ser afetados. Nós temos previsão de que não virão a ser afetados de qualquer das maneiras. Enfim, haverão sempre constrangimentos no que diz respeito à evolução destes orçamentos. Não, é curioso porque, por um lado, tu mostraste que, de facto, a percepção do risco aumentou, o risco, de fato, aumentou, mas, por outro lado, há alguma confiança por parte dos decisores. Estamos a falar, obviamente, de grandes organizações. Como é que o que o nosso research diz em relação àquilo que é essa capacidade de recuperação? As organizações ainda estão a lidar com essa situação que é, complexa e é nova, ou já estão a entrar numa nova normalidade e se adaptarem a esse novo normal que todos nós falamos? Sim, uma das coisas antes de se calhar de passar, fazer um comentário, esta percepção do risco e o grau de confiança das organizações, nós nos estudos que temos vindo a fazer, e mesmo antes da emergência da pandemia, esta tem sido sempre uma realidade, que é, normalmente, apesar do crescimento do risco, as organizações sentem que têm as suas operações e as suas atividades de alguma forma bem defendidos e, portanto, sentem-se confiantes relativamente a essa realidade. No entanto, enfim, como perguntaste,
aquilo que se passa, nós, do ponto de vista deste regresso à normalidade, ou a uma nova normalidade, nós na IDC identificámos cinco fases em que nós podemos, enfim, categorizar aquilo que se passou e que se está a passar e que poderá vir a passar junto às organizações. Numa primeira fase, as organizações estiveram sobretudo preocupadas com a continuidade do negócio, e esse foi o momento em que a pandemia emergiu e que as organizações tiveram que adotar, nomeadamente, iniciativas de teletrabalho, de reforçar os seus canais digitais, otimizar as suas cadeias de abastecimento, enfim, entre muitas outras iniciativas. Numa segunda fase, já em meados do ano passado, assistimos às organizações passarem a estar muito concentradas na otimização dos custos e, portanto, a tentarem estar a antecipar aquilo que poderiam ser os problemas derivados do abrandamento económico e de uma eventual recessão que acabou por vir a acontecer. Numa terceira fase, vimos que as organizações se viram para a construção da resiliência operacional. Essa resiliência é tecnológica e operacional, ou seja, é aquilo que as organizações, a maior parte das organizações, como vamos ver a seguir, se encontram, e depois nós previmos que há um conjunto há duas fases de aceleração e de inovação, que é esse regresso ao crescimento e uma nova normalidade. Onde é que as nossas organizações se encontram? A maior parte, cerca de 1/3 das organizações, estão focadas no desenvolvimento desta resiliência operacional e tecnológica, mas não deixa de ser, enfim, curioso e já até bastante significativo o facto de 1/3 já estarem focadas na construção de uma nova normalidade e, portanto, no regresso ao crescimento e à inovação, e, contudo, ainda há 1/3, cerca de 1/3 das organizações, um pouco mais das organizações, que ainda estão focadas naquilo que é a resolução dos problemas criados para este novo cenário de contingência que foi causado pela pandemia. Neste contexto, nós temos vindo a perguntar, e estamos a perguntá-lo trimestralmente, quais são as principais preocupações relacionadas com a tecnologia, e aquilo que se passa é que, e contrariamente àquilo que se passou no passado, a maioria das organizações estão preocupadas, e este slide não evidencia, mas as prioridades de negócio têm a ver com a eficiência da organização, mas do ponto de vista tecnológico, aquilo que nós verificamos é que há aqui assim uma mistura entre aquilo que é a construção da resiliência tecnológica, como vimos, porque à cabeça temos como prioridade assegurar a continuidade do negócio, mas também não descurando aquilo que tem a ver com as iniciativas de transformação digital, que muitas delas aceleraram no decorrer da pandemia e que vão manter-se no radar das organizações. Um terceiro tópico tem a ver com a cibersegurança e com o risco, e depois temos a capacidade de resposta aos desafios, aos novos desafios que se colocam às organizações e a otimização de processos TI. Portanto, em suma, aquilo que nós vimos no radar é que nos próximos 12 meses as organizações nacionais estão preocupadas em assegurar a resiliência, em construir e assegurar a resiliência tecnológica da organização, sem contudo deixar de estarem atentas àquilo que são as iniciativas de transformação digital que lhes vão permitir manter a sua competitividade ou reforçá-la quando chegar esta nova normalidade à economia e o regresso ao crescimento. Nesse contexto, o que é que nós temos visto? Temos visto que as organizações têm planos para aumentar significativamente a despesa com cibersegurança. Esta foi uma área que com a pandemia veio ganhar especial relevo no interior das organizações, e portanto verificamos que cerca de 2/3 das organizações consideram que vão aumentar esta despesa. Desse ponto de vista, o que é que nós prevemos? Prevemos que a despesa com segurança irá crescer a um ritmo maior do que a própria despesa de tecnologias de informação e, portanto, irá capturar, digamos, como nós vimos, reforçar, digamos, aquilo que é a intensidade, aquilo que nós chamamos a intensidade da despesa com segurança irá ser reforçada no decorrer daquilo que são dos próximos 5 anos.
Por último, um dos tópicos importantes que sobressai desta nova narrativa em redor da pandemia é de que, e ela relacionada com aquilo que é o tópico da segurança, é que as organizações a criação da confiança é um dos aspectos mais importantes digamos, para as organizações nacionais, como ressaca, digamos, daquilo que foi a pandemia. Estão preocupadas com esta confiança que é constituída pela segurança informática, pelo risco, pela privacidade, pelo conjunto de atividades que permitem que as organizações tenham a confiança dos consumidores, dos seus parceiros. E este é um tópico que irá marcar definitivamente e decisivamente os próximos tempos. Vamos começar a falar muito mais de confiança do que propriamente de segurança, e as organizações nacionais vão estar preocupadas em construir esta confiança junto do seu ecossistema. Obrigado, Timóteo. Acho que foi muito interessante e fizesse aqui um resumo bastante claro daquilo que tem sido, no fundo, o nosso research contínuo ao longo do ano, e, portanto, há claramente aqui uma percepção e há, de fato, um risco maior, mas, de fato, há já um conjunto de organizações que já estão a avançar, no fundo, já estão a se adaptar a uma nova normalidade. Vemos também, e é curioso, daquilo que imaginávamos que podia ser alguma quebra do investimento, que aconteceu também no passado nas outras crises, não é? Havia quebras económicas e havia uma quebra no investimento em IT. Essa é uma crise diferente, ou seja, há uma quebra económica e o IT continua a crescer, e é mais curioso ainda que o tema da segurança é o tema talvez mais relevante, né? Ou seja, é o tema, obviamente, dos modelos de trabalho, do modelo de consumo, mas a segurança aparece aqui no topo das prioridades e com o investimento ainda absoluto é reduzido, mas com uma perspectiva muito significativa de crescimento. Portanto, é de fato o tema. Eu acho que esse é o tema. Eu acho que a principal diferença entre o que se passa nesta crise e nas crises anteriores é, de facto, essa atenção a de que a despesa de conteúdos, e nomeadamente neste caso com segurança, não foi tão afetada como foi no passado, e pensarmos, por exemplo, nas prioridades de negócio. A identificação e a redução dos custos de funcionamento das organizações não aparece como um tópico nas 5 primeiras prioridades, ou seja, nos primeiros principais fatores das prioridades de negócio, que também é assinalável. Não, é isso. Muito obrigado, Timóteo. De fato, acho que não há dúvidas que o IT, nesse novo contexto, é o driver fundamental para que as organizações consigam sair e entrar nessa nova normalidade, que vai ser certamente mais digital. E, portanto, com isso, terminamos essa nossa Trend Interview. Muito obrigado, Timóteo, e até a próxima. Obrigado, Gabriel. Bom dia para todos. Obrigado.